Para falar sobre comportamento de compra e tendências a partir da busca do Google, a gente vai receber agora a Carolina Rocha, que é Head of Industry Retail da Google Brasil. Vem cá, Carol. Bom, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Vou dividir um pouquinho dos aprendizados do Google com relação ao todo o segmento de moda, né, que tem tanta efervescência, tanto do lado tecnológico, mas também de inspiração. Então, o que eu vou dividir com vocês são alguns números. Não fiquem aflitos com a quantidade de números, porque esses dados normalmente estão disponíveis. A gente tem um site que se chama Think with Google, então, muito do que a gente divide com vocês aqui está disponível lá, e também a gente tem alguns eventos como Fashion Trends, então, a gente fala bastante sobre esse conteúdo ao longo do tempo, e fiquem à vontade para perguntar depois, a gente pode enviar material, enfim. Bom, então, começando, explicando um pouquinho do porquê que eu estou aqui, né? Eu estou dentro do segmento de moda há poucos meses, trabalho no Google há 4 anos, e trabalhei muito tempo com o time de Insights dentro do Google. E o nosso objetivo, junto ao Google, é trabalhar com consultorias, trabalhar com agências para pensar oportunidades no digital que façam com que certos segmentos cresçam mais. Então, o que o consumidor está buscando, que produtos são tendência, etc. É um pouco disso que eu vou dividir com vocês, não olhando para produto, mas olhando para comportamento. O que as pessoas têm feito, o que o digital tem mudado no comportamento delas e que faz com que elas tenham um comportamento diferente na compra, né, que acaba sendo muito do nosso negócio. Muitas das pessoas que vieram falar com vocês aqui possivelmente falaram sobre a parte toda inspiradora que a moda gera. A gente não tem, na verdade, a pretensão de trabalhar isso, a não ser como uma plataforma digital, então nós não somos estilistas, nós não somos experts em moda, mas nós somos experts em digital, e um pouquinho desse aprendizado que a gente quer dividir com vocês de forma bem humilde. Então, por que a gente trabalha com isso, né? Eu acho que o que é bacana é que assim, as pessoas perguntam para o Google uma série de coisas que muitas vezes elas não têm coragem de perguntar para ninguém, ou não perguntam para o colega ao lado, né? Então, eu acho que vocês aqui da audiência devem ficar felizes que eu não vou perguntar, a gente não tem como individualizar o que cada um pergunta para o Google, porque todo tipo de bizarrice é perguntada para o Google, podem acreditar. Então, mas falando das brincadeiras à parte, no fundo, assim, isso tudo vira muito insumo de negócio. A gente não fala sobre um consumidor, sobre uma pessoa, a gente fala sobre uma massa que representa um interesse que cresce. Né? E aí é sobre isso que a gente vai entendendo se as pessoas estão mais interessadas na calça saruel, na calça skinny, super skinny, que cores são a tendência da moda, enfim, isso acontece no mundo todo e a gente tenta traduzir isso muito para o Brasil. Né? E aí, perguntando para as pessoas o que elas não perguntam, perguntando para o Google o que elas não perguntam para ninguém, a gente vê que todo dia um volume enorme de buscas são feitas e elas nunca tinham sido feitas antes. Então, o que mostra que, na verdade, as pessoas se comportam de uma maneira diferente, porque o mundo está mudando o tempo inteiro. E os produtos e os comportamentos, né, traduzem isso. Então, 16% das buscas que são feitas todos os dias não tinham sido feitas ainda. Esse é o nosso trabalho, tentar identificar o que está dentro desses 16 para pensar um pouquinho mais no futuro. Né? Então, aqui, esse é um exemplo, esses aqui são alguns dos slides que a gente trabalha só pensando em produto. Né? Então, o Fashion Trends, esse evento que eu comentei, a gente tenta analisar, puxa, se foi tendência de moda nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são dois exemplos de países que têm muito a ver com conteúdo de moda e também com língua inglesa, o que foi bacana lá e que pode ser tendência no Brasil também? Lógico, a gente tem que tropicalizar as coisas, o Brasil tem um outro comportamento em relação à moda, mas só para a gente pensar o que pode ser interessante lá, e a gente tenta dividir isso com os nossos parceiros. E aí, por que é bacana pensar nessas informações do ponto de vista digital? Esse aqui é só um exemplo de como, na verdade, quando a temperatura sobe ou quando a temperatura desce, o que acontece com as buscas. Né? Então, por exemplo, isso acontece para ar-condicionado, isso acontece para roupas de frio. Então, a tendência na verdade, o comportamento do consumidor, quando o clima muda, por exemplo, é muito rápido. Né? A gente vê imediatamente essa correlação. E aí isso traz muita oportunidade de negócio. Se você é um varejista, ou se você é uma marca de moda que trabalha com conteúdo ligado a outono, inverno, a primavera, verão, você precisa ficar de olho com conteúdo digital, porque as pessoas, imediatamente, à medida que esfria ou que esquenta, vão buscar informação sobre o que vestir nesse momento, que produto que vai ser a tendência para esse verão, enfim. Então, o digital trouxe para a gente essa necessidade de instantaneidade e de muita agilidade, né, no diálogo com o consumidor. E isso, acho que é uma das coisas que traz para a gente muita pressão, mas também muita oportunidade. Né?
Bom, então é um pouquinho disso que eu queria dividir com vocês. Pensando que, na verdade, o digital, não, né, vocês todos acredito que já vivem isso com as suas marcas, o digital pode ser um grande aliado. Então, eu vou dividir com vocês alguns números em relação ao comportamento do consumidor dentro do contexto digital, né? O primeiro deles, o primeiro slide que eu queria dividir com vocês, são 4 números para a gente ter na cabeça. São algumas estimativas que não são do Google, são estimativas de instituições de mercado, só para a gente ter na cabeça o tamanho desse montante. Quando a gente pensa que nós temos 204 milhões de brasileiros, e a gente está falando que 131 milhões deles estão na internet, são internautas, a gente está falando que mais de 60% da população tem acesso à internet, né? Um segundo número importante é que 104, quer dizer, um em cada dois habitantes, 1 em cada 2 brasileiros, usam a internet através de smartphones, né? E aí, esses mesmos 1 em cada 2 também consomem vídeos online. E a gente tem 1 em cada 4, então 44 milhões de brasileiros comprando online. Por que eu queria trazer esse número para vocês? Porque a gente não está falando de uma tendência. A compra na internet ou o uso do smartphone para consumir vídeo não é, né, futuro, e todo mundo aqui sabe que já é presente. E a gente está falando de uma quantidade super grande de pessoas que estão tentando dialogar com as nossas marcas nas plataformas digitais. Então, a reflexão fica, será que a gente está dialogando com elas da maneira como elas estão buscando dialogar com a gente? Né? Acho que esse é um ponto inicial para a nossa reflexão. E aí, quando a gente pega dados de Ibope, e pensa nas plataformas que as pessoas utilizam para se influenciar em relação à moda, a gente sabe que, segundo o Ibope, 34 milhões de brasileiros usam plataformas digitais para se informar sobre moda. E aí aqui, então, vocês veem no gráfico, né, a internet como um dos principais meios. Porque, no fundo, como ela se tornou muito acessível, muitas pessoas passam a utilizar esse meio para consumir esse tipo de conteúdo. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês daqui a pouquinho do que elas estão consumindo, mas o ponto é, tem realmente, pela alta penetração na população, uma grande aderência ao consumo dessa categoria nesse meio. E aí, quando a gente olha para o Google, o que a gente vê é um volume absurdo de buscas em relação ao tema. Eu estou falando de 200 milhões de buscas ao mês, né? É um contingente muito grande e muito concentrado nas buscas via smartphones. Então, o que a gente está dizendo? A gente falou, bom, 1 em cada 2 usam smartphones e grande parte dos que buscam moda fazem isso nesse device. Então, se a gente pensa que a plataforma das marcas antigamente era feita muito para os devices, que são os desktops, os tablets, a gente precisa refletir se a nossa marca está adequada para a comunicação no smartphone. É uma outra navegação, né? Então, não vamos entrar aqui em usabilidade, mas o ponto é, o que cabe no desktop deveria ser adaptado adequadamente para o nosso smartphone, porque as pessoas estão ali buscando informações desse jeito. E quando a gente vê se as pessoas estão pesquisando mais ou menos, isso fica ainda mais intenso. Então, quando a gente fez recentemente, em julho, uma pesquisa com consumidores de moda, e a gente foi entender, puxa, você sente que você está pesquisando mais ou menos em relação a anos anteriores, né, considerando a categoria de moda especificamente. E aí o que a gente viu é que 86%, então a maior parte dos consumidores declarou que estavam pesquisando mais do que há 2 anos atrás. E não só isso, né, o que a gente vê também é que, além de estar pesquisando mais, as pessoas pesquisam em mais sites. Então, a gente tinha uma bateria, várias alternativas, e a gente vê que a maior parte, né, 64% desses entrevistados declararam que pesquisavam em mais de 3 sites quando se trata de um produto. Quando a gente olha essas 2 curvas aqui do lado, então, eu tenho uma linhazinha que se refere a roupas e outra se refere a calçados. Elas crescem acima da média de buscas das categorias no geral. Então, a gente está falando que não só as pessoas estão pesquisando mais, não só elas pesquisam em vários sites, mas elas estão buscando mais do que a média de outras categorias, mostrando o quanto moda realmente tende a crescer muito dentro do digital. Bem, não é só o digital, né? No fundo, o que a gente tem tentado conversar com as marcas é que, assim, a informação no digital ela é muito importante, mas ela não gera negócio somente nos e-commerce. Ela gera negócio na loja física. Então, a gente fez, não sei quem aqui conhece a Forrester, que é um instituto de pesquisa que trabalha muito com varejo no mundo, e a gente trabalha com eles um modelo específico para o Brasil para entender a influência do digital em várias categorias. E moda era uma delas. E o que a gente viu entre 2016 e 2021 é que há um crescimento da influência do digital nas vendas de lojas físicas de 30% para 51% entre 2016 e 2021. O que isso significa? Significa que a cada
a cada dólar ou real que a gente estiver vendendo aqui, metade disso, 50 centavos, terá sido gerado por informações que aconteceram no digital. Então, não dá para a gente pensar somente nos meios tradicionais para comunicar, mesmo você tendo só a loja física, porque, no fundo, mesmo a pessoa comprando na loja física, ela se informou sobre essa compra, muitas vezes, em meios que não são físicos. Tá? E aí, a gente foi entender também a questão da compra no online ou a compra no físico e a pesquisa no online ou no físico. Esse é um estudo da PricewaterhouseCoopers, não é um estudo do Google. A gente gosta sempre também quando a gente consegue comprar com parceiros ou comprar relatórios, porque traz para a gente uma neutralidade importante, né, para falar sobre números e até com especialistas que trabalham no mundo todo. Então, a Price ela faz esse estudo no mundo todo, ele é um estudo global, e a gente está comparando aqui a média do Brasil versus a média global. E quando a gente olha, pesquisou online, comprou na loja física, que é o gráfico de cima, ou pesquisou na loja física e comprou online, que é o invertido, independente se comprou ou não online, pesquisou ou não online, tanto faz, o brasileiro tem uma compra omnichannel, né, uma compra que transita entre os canais acima da média global. O que isso significa? Que nós gostamos de ter a certeza do que a gente está comprando. A gente gosta de transitar entre os meios e quer uma experiência de compra fluida. E é um pouco dessa experiência de compra fluida que eu queria dividir com vocês hoje. Né? Mas o fato é, quando a gente compara 78 versus 70, então Brasil versus média global, ou 86 versus 68, é muito descolada da média da população global, mostrando como o nosso comportamento realmente já é muito integrado. Aí a gente foi investigar nesse estudo em julho. Bom, então, se as pessoas compram on ou off, pesquisam on ou off, se tem esse comportamento tão fluido, o que acontece com o ticket médio? Né? E aí a gente viu que os consumidores que gastam mais são os consumidores que transitam realmente entre os canais. Então, quando você pensa na média de gasto de um consumidor, então, em azulzinho, tem o consumidor omnichannel, em branquinho, o consumidor monochannel. É como uma pessoa que comprou somente num canal versus uma que comprou em mais de um canal. Tanto fazia quantos. Quando a gente olha o gasto médio de uma pessoa que comprou em mais de um canal, ele é 30% maior do que uma pessoa que compra só num. Então, não estou falando só de uma grande contingente de gente na internet, eu estou falando de gente que pesquisa muito e gente que gasta mais. E aí, quando a gente olha por ticket, os gastos médios ali por faixas, né, então, essas duas faixas maiores, de 52 e 68, elas têm uma diferença menor, porque eu estou comparando de 0 a 200 reais. Então, entre 0 e 200 reais, eu estou dizendo que o consumidor que gasta de 0 a 200, não tem tanta diferença entre comprar ou não em um canal ou mais. Mas, quando eu falo de tickets médios maiores, acima de 200 reais, eu estou dizendo que essa diferença vai aumentando. O que isso significa? Se a gente quer trabalhar com um ticket médio alto, a gente precisa falar com vários meios. Não adianta pensar somente num tipo de comunicação, porque, mais uma vez, esse consumidor de ticket médio mais alto, ele transita mais entre várias formas de comunicação. Né? E aí, quanto maior o ticket, maior a diferença entre quem consome informação em vários meios. Bem, o que a gente viu na busca em relação a isso? 2 pontos super grandes de crescimento entre 2016 e 2017, que são aquelas duas bolas de 430% e 440%. Então, o que é aquilo? Entre 2016 e 2017, as buscas por entrega rápida cresceram 430%. As buscas por loja perto de mim, 440%. E, dentro dos nossos estudos, 76% das pessoas que pesquisam por uma marca acabam indo para aquela marca no mesmo dia. Isso nos mostra esse comportamento omnichannel. No fundo, o que as pessoas estão dizendo é assim, às vezes eu quero retirar na loja, às vezes eu quero receber em casa. Eu não tenho uma fórmula, porque cada momento da gente, com cada categoria, vai ser distinto. O ponto é que a gente consiga entregar isso de uma maneira fluida, de uma maneira rápida, que seja conveniente para o consumidor. Né? E aí, quando a gente foi aprofundar o quanto as pessoas se dispunham a ir até uma loja, sabendo que aquele produto estava disponível, isso especificamente, eu estou falando o tempo inteiro de moda, tá, gente? Para mostrar o quanto, na verdade, tem um potencial muito grande para a moda ainda. A gente vai perguntar, bom, se você souber que tal roupa está disponível em tal loja, quanto você se dispõe a circular na cidade? Né? Porque a gente sabe que também a questão da conveniência, para não ter que ficar deslocando, é um quesito muito importante numa cidade como São Paulo, por exemplo, tem muito trânsito. Então, a primeira coisa é que assim, as pessoas consultariam o estoque de um produto, para saber se ele está disponível numa determinada loja antes de irem para ela. Então, esse é um ponto. Então, disponibilizar esse tipo de informação é uma coisa que as pessoas consideram importante. Esse é o tipo de coisa que, por exemplo, o Google já faz nos Estados Unidos
e que a gente está trazendo em alguns pilotos para o Brasil agora. Tem uma integração com o varejista, disponibilizar informação com base no estoque, tem todo um trabalho de back-office por trás disso. Mas o mais importante é que a gente vê que tem um comportamento que se interessa por isso. Então, acho que é legal a gente, né, ficar de olho nessa tendência, porque ela é uma tendência que já acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, enfim, e pode se tornar realidade logo no Brasil. Desses 54, metade deles declaram que, na verdade, se deslocariam até 3 quilômetros. Então, quando a gente pensa... Aliás, perdão, mais de 3 quilômetros. Então, quando a gente pensa, gente, não só as pessoas querem saber se tem estoque, mas se tiverem certeza que tem na loja, elas se deslocam mais, porque a gente tinha até 1 quilômetro, até 2 quilômetros, até 3 quilômetros e mais de 3 quilômetros. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, as pessoas, tendo informações, elas se impulsionam a tomar uma decisão de compra mais assertiva. Né? Então, esse acho que é um ponto também bem relevante. Bom, então o que a gente vê é que, assim, no fundo, as pessoas elas entram na busca, aqueles 200 milhões de buscas não acontecem somente para comprar, obviamente que não. A gente sabe que elas vão para descobrir, elas vão para aprender, elas vão para comprar e também para interagir. Tem todo tipo, né, de interação com as marcas. Então, eu vou falar um pouquinho mais, depois de ter visto esse contingente de pessoas, o que acontece além da influência do digital para a loja física. Né? Então, tem um ponto importante que a gente precisa pensar, que, independente de comprar no físico, comprar no e-commerce, o que as pessoas estão buscando o tempo inteiro é ter menos atrito e ter mais encantamento. Tanto faz em qual dos canais a pessoa está comprando. No fundo, se for no e-commerce, ela quer fechar a compra o mais rápido possível. Se for uma loja, ela não quer ter fila, ela quer encontrar o produto dentro do estoque, quer dizer, disponível no estoque. Então, o que as pessoas estão buscando é rapidez, né, uma experiência encantadora, enfim. E aí, eu trouxe para vocês alguns elementos só para ilustrar isso. A primeira coisa que eu queria... O primeiro número é, desse estudo que a gente fez, 43% dos consumidores de moda dizem que costumam gastar mais do que planejavam. Mostrando o quanto, na verdade, a categoria ainda está muito ligada à indulgência, muito ligada a impulso. Né? Então, são momentos, a gente brinca lá no time, que são momentos em que as pessoas têm desejos travestidos de necessidades. Né? Então, eu preciso comprar um tubinho preto. A pessoa tem 10 tubinhos pretos, mas ela precisa comprar um tubinho preto. Então, acaba sendo... Né, uma indulgência travestida de necessidade. E aí, esses 43% mostram o quanto, na verdade, as pessoas declaram que quase sempre ou sempre gastam mais mesmo. E aí, por outro lado, tem um aspecto muito ligado à racionalidade, que é o quanto, na verdade, essas pessoas... acho que nesse mesmo estudo, quase metade declararam que preferem comprar num único lugar, mesmo que seja mais caro. E aqui a gente estava falando muito, principalmente, de sites. Por que a gente tentou investigar isso? Quando a gente olha aquele gráfico da direita, a gente foi investigar das grandes marcas e das marcas, enfim, né, mais mainstream, o quanto as pessoas se lembravam de ter comprado roupas ou calçados no último mês. Então, a gente está falando com as pessoas em julho, e elas estão dizendo o que elas gastaram, onde elas declaram que compraram roupas e calçados em junho. E a gente vê, em amarelinho, 3 marcas que não são marcas tradicionais de moda. Quando a gente olha aqui, a gente está vendo Americanas, com 31%, a gente vê Mercado Livre, com 23%, e a gente vê Submarino, com 17%. O que essas 3 marcas estão trazendo para a gente como reflexão? A gente está discutindo marcas que têm marketplace, então são marcas que não são especializadas em moda, trabalham com muitos varejistas dentro das suas próprias plataformas, mas, no fundo, para o consumidor, o que fica claro é que, às vezes, o sortimento ele está sendo entregue de uma maneira integrada no site dessas marcas. Então, qual que é o ponto? Quando você pensa, por exemplo, no Mercado Livre, eles viraram um case, porque eles têm canal de moda, enfim, muitos dos resultados deles em termos de moda têm sido muito positivos, e não é um player associado à categoria tradicionalmente, mas está incomodando muitos players de moda. Então, para a gente pensar que essa não é uma tendência do Brasil, é uma tendência global, né, de grandes sites venderem todo tipo de categoria, se apropriarem da categoria de moda, e para a gente ficar de olho, porque muitas vezes marcas especializadas acabam concorrendo com todo tipo de player do mercado. Um exemplo de como as marcas... Então, eu trouxe para vocês 4 tendências que a gente tem identificado muito dentro do Google, e que não são tendências novas, mas são tendências que continuam acontecendo. Quando a gente pensa em loja física, a gente viu, em 2013, com a Burberry, em 2015, com a Rebecca Minkoff,
duas marcas que têm loja física que estão tentando fazer o que eles chamam de tech savvy, né? Assim, lojas que são super boas em termos tecnológicos, que tentam fazer com que essa experiência seja integrada entre o estoque, o inventário que está disponível no estoque, o inventário que está na vitrine, que a pessoa pague, mas ela não precisa nem tirar a carteira do bolso, ela sai da loja com aquilo pago através do app, porque ela tem um app baixado da loja, e aquilo cai na carteira digital dela. Né? A Burberry ela trabalhava muito, principalmente com conteúdo. Então, os desfiles, né, dentro da loja, todo o histórico dos produtos ele estava sendo disponibilizado através dos tablets que ficavam perto das vitrines, mas não só isso. Tinham desfiles, tinham sendo transmitidos, shows, enfim. Tinha uma parte mais de entretenimento e conteúdo. Então, no fundo, o que elas faziam, elas são ainda, porque ainda estão disponíveis, não são marcas que ainda têm essas lojas. Duas marcas que tentavam tirar esse atrito pelo encantamento. Né? Então, muito das lojas físicas se inspiram. No caso, a Rebecca Minkoff, por exemplo, ela lançou um fundo de custeamento só de startups que trabalham com moda. Então, hoje, eles já estão incubando 8 tipos de tecnologia que são só para melhorar o que eles chamam de momento de abandonamento, que é o caso do provador. Então, as pessoas chegam no provador, se não encontraram o tamanho, se não encontraram a estampa, etc., muitas vezes abandonam a experiência, né, não finalizam. Então, a Rebecca Minkoff está tentando solucionar estes momentos de atrito. E aí, o que é legal é que a gente está falando de loja física, mas loja física se reinventando, né? Pensando nessa experiência que é o showroom, pensando no que é a forma de encantar esse consumidor. Um segundo bloco que a gente tem visto muito, quando a gente pensa naquele slide que eu acabei de mostrar para vocês, de Americanas, Submarino e Mercado Livre, 3 players que no Brasil não tem nada a ver com moda, mas, no fundo, estão crescendo, né, na cabeça do consumidor e nas declarações de compra. Esse aqui é um slide que mostra 3 exemplos de serviços que a Amazon lançou nos últimos 6 meses. Então, 2 dados bem chocantes sobre a Amazon nos Estados Unidos, e acredito que vocês estejam acompanhando os movimentos da Amazon no Brasil. Então, só para a gente ter em mente. Primeiro é que a Amazon agora, no início do ano, já será a maior varejista de moda dos Estados Unidos, concentrando 16% do market share dessa categoria. A segunda é que a Amazon tem hoje 14 marcas próprias de moda, exclusivas. E eles têm lançado, a cada momento, vários serviços para que não só os produtos que as pessoas estão buscando sejam encontrados, mas também a forma de comprar seja a melhor forma para aquela pessoa. Então, os exemplos aqui, então, tem EcoLook, que é aquele mais da esquerda do slide. Então, é o Eco, só que com o objetivo de ajudar a pessoa a pensar nos looks que ela está vestindo, armazenar os looks que ela tem em casa, e, inclusive, através desses looks que ela já tem, fazer recomendações de estilo de produtos que podem ser vendidos depois pela plataforma. Então, um pouco da discussão que a gente tem, assim, às vezes você tem uma amiga com quem você mostra um look que você vai vestir. E, às vezes, você não tem uma amiga com quem você possa trocar esse look. Né? Então, é mais ou menos como inteligência artificial fazendo essa função e ainda recomendando produtos que tenham a ver com o fit que você está buscando. O do meio, eu não sei... Quem aqui já conhecia um desses 3 produtos? De serviço, perdão, a gente está falando de EcoLook, Wardrobe e Spark. Quem aqui conhecia algum deles? Eles são super recentes mesmo. O Wardrobe, que é o do meio, é um serviço que muitas marcas oferecem, mas oferecem de uma maneira um pouquinho mais nichada, né? Que é o serviço de levar uma caixa com recomendações para as pessoas, para os clientes. Né? Então, a pessoa pede certos produtos e ela recebe a recomendação em casa. Para vocês terem uma noção, 35% das vendas da Amazon vêm por recomendação. O algoritmo deles é bem refinado. Então, uma boa parte do que eles entregam acaba ficando com as pessoas, porque acaba sendo muito assertivo. Né? Então, esse é um serviço que eles acabaram de lançar e que está tendo bastante sucesso. E o terceiro, é o mais da direita, é o Spark. Aí a gente está falando mais de conteúdo, mais do em fotos, em vídeos. Qual que é a grande vantagem deles? Se você pensar em redes sociais, muitas delas hoje vendem produtos. Só que a Amazon tem isso integrado ao estoque. Então, quando você compra numa rede social hoje, não necessariamente aquela informação que está ali vai ser de um produto que está disponível. E a Amazon tem isso integrado. Então, só para mostrar até onde a gente está chegando com generalistas que se apropriam da categoria. Tá? Um terceiro bloco que a gente acompanha muito é a questão da curadoria, e isso não é um assunto novo para a moda, mas a gente vê marcas que trabalham
com nichos, então, nesse caso aqui, por exemplo, o mais da esquerda, indochino, trabalhando com ternos feitos sob medida e com pessoas que vão até a casa do consumidor, caso ele queira para fazer refinamento de medida, se ele não puder ir até a loja, né? Aqui no meio, o Upperbag é um serviço brasileiro. Alguém aqui conhece o Upperbag? Legal. Upperbag trabalha com, na verdade, customização de acordo com o seu estilo. Então, aí é diferente. Eu não customizo a peça, eu customizo a seleção. Então, a pessoa diz, eu gosto de amarelo, eu curto bolinhas, eu frequento praia, e aí a recomendação, a mala que vai para ela, é uma mala de acordo com o estilo de vida dela, de acordo com os gostos, e o que ela não quiser ficar, ela devolve, né? E aqui do lado, desse lado aqui, um terceiro exemplo, só para... Esses exemplos são para inspirar, gente, é só para abrir a cabeça sobre essas... Né, não tem a pretensão de aprofundar, mas só para vocês perceberem quanto, na verdade, estão surgindo assuntos nesse sentido. Shop the Shop é uma varejista chinesa. A China, ela tem um grande contingente de chineses que compram marcas de luxo fora da China. É um mercado muito grande. Numa viagem, um chinês desses gasta uma média de 12.500 dólares em marcas europeias ou americanas. E aí, o que eles perceberam? Existe a oportunidade de fazer uma curadoria. Então, eles trabalham com recomendação de produtos, sem que a pessoa tenha que necessariamente fazer a viagem. Então, tem toda uma experiência através de realidade virtual, realidade aumentada também. Então, a curadora, que é a dona do serviço, recomenda produtos e ela faz isso no one-to-one, né, de um para um, na verdade, sem que a pessoa tenha que fazer a viagem. Então, só para pensar que assim, tem tecnologias, mas tem também a prestação de serviço integrada. O último bloco que eu queria mostrar para vocês é o bloco de customização em escala. A gente sabe que moda sempre teve um desafio muito grande de customização. A gente vê do lado esquerdo aqui, né, não são iniciativas tão antigas, são iniciativas nos últimos anos. Então, tem Gucci, Topshop, Arezzo, falando, né, então, colocar iniciais de nomes, ou, às vezes, o nome completo numa jaqueta, ou customizar com certas peças que já estão disponíveis ali, mas que você faz uma coisa meio artesanal. Esse é um lado da customização que ele já está, de uma maneira ou outra, um pouco disseminado. O que a gente tem discutido e tem visto nas marcas mais disruptivas em relação à customização é a customização mais escalável, né? Então, quando você pensa na Nike ID, que é um serviço que a Nike presta nos e-commerces e também em algumas lojas, para fazer a customização completa da peça, ou quando você pensa no... aqui em cima... do lado direito do slide, Shoes of Prey é uma startup australiana que tem poucos anos, mas que hoje já entrega em 150 países. E o trabalho deles é fazer o sapato desde o zero. Então, o que acontece? Você vende o sapato e a pessoa escolhe desde o salto até 300 tipos de estampa. E aí o número, às vezes a pessoa tem um pé direito maior do que o esquerdo, às vezes a pessoa vai casar e quer fazer uma coisa completamente customizada. Então, eles têm atuado nesse nicho porque eles trabalham com um nível de troca muito pequeno. As pessoas ficam muito satisfeitas normalmente, não só com a qualidade, mas com o design completo do sapato. Então, no fundo, hoje eles já são uma empresa de capital aberto, eles já tiveram todo tipo de investimento, todo mundo que investe em startup já investiu neles, enfim. E é um negócio para a gente ficar de olho. E a Minded, que é no meio do nosso slide, só para pensar que é assim, hoje a gente já vê algumas plataformas que unem o desenho, então, artistas que fazem certos desenhos e que customizam certos produtos que estão disponíveis na plataforma. Então, é a união entre o que seria totalmente artesanal ou criativo e individual, com o que são os produtos. E a gente não está falando só de camiseta, nem só de boné, que é o normal, mas a gente está falando de colcha, está falando de todo tipo de produto de uma maneira mais variada, diversificada dentro da casa das pessoas. Bom, chegando no fim desse bloco, eu queria trazer para vocês dois exemplos de dois alfas que o Google fez no fim do ano passado e no início desse ano. O primeiro deles é uma parceria com a H&M e com a Iverwell, que é uma varejista sueca e que é considerado um laboratório de moda. O que está acontecendo ali? Esse projeto se chama Coded Couture. Então, ele baseia-se em inteligência artificial para desenho de roupas de acordo com o estilo de vida das pessoas. Hoje, ele está sendo pilotado com formadores de opinião, então ele não é um projeto que hoje é comercial, não, ele não é.
Ele é um projeto que testa se a pessoa gosta de jantar fora, em restaurantes de um certo estilo, ou se não, ela corre, ou se ela faz tudo isso, por onde ela transita, que tipo de música ela gosta, qual é o estilo de vida dela, para pensar em peças que sejam peças totalmente sob medida. Então, a gente está evoluindo para customização em escala, mas no nível, né, mais profundo mesmo, no nível mais detalhado. Ainda é um alfa, então aqui é um exemplo do que seria a peça, né, que foi uma das peças pilotadas. E ainda, como o Glass, essa é uma coisa bacana dentro do Google. Tem certas coisas que são tentadas, e que são ideias novas até que sejam, né, criadas, depois já deixam de ser. Então, por enquanto, ela é uma inovação, é um alfa, mas a gente entende que tem um caminho grande aí a percorrer e que a gente acredita que possa ser uma coisa bem bacana para se diferenciar. O segundo piloto que eu queria mostrar para vocês também é um alfa, que se chama Project Muse. Também em parceria com um varejista alemão. E aí, nesse caso, o objetivo é desenhar, se vocês entrarem no site, se vocês digitarem Project Music, vocês conseguem simular o que seria o gosto de vocês. Eles perguntam, que tipo de artista você gosta, que tipo de música você gosta, quais são alguns dos seus hobbies. Então, eles fazem uma bateria não só de gênero, não só de idade, mas eles tentam entender alguns hábitos e algumas atitudes para mostrar qual seria o seu estilo. E a ideia é chegar ao ponto de imprimir a roupa através de talvez uma impressora 3D, ou de ter isso disponível para você. Então, a tangibilização, como é que isso vai ser circulado, ainda não está disponível, mas o fato é usar dados para pensar, né, numa coisa completamente customizada, que é o caminho para a customização em escala. Isso muda a forma como a gente dialoga, né, no fundo, com as marcas dialogam com as pessoas. Porque quando a gente pensa no modelo antigo de comunicação, que era um modelo totalmente top-down da TV ou da mídia impressa, que ainda hoje são super importantes no Brasil e no mundo, mas hoje a gente vê com o digital um novo tipo de comunicação que surge, que é uma comunicação um pouquinho mais one-to-one, né? Então, a gente pensa que, quando você vê as redes sociais, quando a gente pensa no YouTube, quando a gente pensa no que as pessoas estão buscando, elas estão buscando o que é importante para elas. Elas não pensam no que é importante para o target delas, para o segmento delas. Então, esse tipo de diálogo está mudando muito. E aí eu queria falar com vocês sobre o terceiro bloco que eu trouxe, que fala um pouco mais sobre a comunicação. Então, a primeira coisa é que, assim, existe uma necessidade de contextualização maior, e a gente vê que uma boa parte das pessoas com quem a gente conversa, então esse também é um dado dessa pesquisa de julho, quase metade dos consumidores dizem que preferem, né, ver certos produtos em um vídeo ou dentro de uma foto. Parece uma coisa óbvia, mas quantos aqui já não compraram numa marca em que a exposição do produto não estava contextualizada, né? Então, parece óbvio, parece intuitivo, mas, na prática, acaba não sendo o nosso dia a dia, né? E aí, quando a gente olha o consumo de conteúdo, a gente vê que, se a gente viu para a busca ali no Google 200 milhões, né, haviam 200 milhões de buscas em relação à moda, quando a gente fala de vídeo, a gente já está falando de 100 milhões de buscas. Então, tem aí um contingente também bastante grande de gente buscando conteúdo no vídeo. Aqui, só para vocês entenderem, a gente tem, todos os dias, 5 milhões de pessoas, 5 milhões de brasileiros buscando conteúdo de moda no YouTube. Todos os dias. E aí, essas pessoas são muito engajadas. Então, em 2016, a gente não tem os dados de 2017 fechado ainda, porque o ano não acabou, mas foram 12 milhões de comentários sobre o conteúdo de moda que está ali dentro, mostrando que essas pessoas são muito engajadas, né? Porque não é todo mundo que comenta, as pessoas muitas vezes assistem e não comentam nada. E esse foi o crescimento desse engajamento através dos comentários, né? Então, o número de comentários cresceu 97% entre 2015 e 2016. Então, é uma audiência que é engajada e que continua engajada ao longo do desenvolvimento da plataforma. E aí, por outro lado, quando a gente vai ver se as pessoas têm intenção de compra ou se elas compraram, são pessoas que compraram 1,5 vezes a mais do que a média da população. E tem 1,5 vezes, em média, mais intenção de compra do que a população. Então, não são só pessoas que consomem muito conteúdo, mas se engajam muito e gastam muito, né? Então, é um público que a gente precisa realmente ficar de olho e comunicar da maneira mais adequada. E o que essas pessoas têm como referência? Então, também, esse é um estudo do Meio Mensagem, que foi identificar, na verdade, personalidades que são admiradas, né? E aqui a gente não precisa passar por cada uma delas, eu queria que vocês guardassem a ideia.
de acordo com o estudo do Meio Mensagem, das 20 personalidades admiradas pelos brasileiros, 10 delas são youtubers. Mas por que são youtubers? Eu não queria aprofundar nesse assunto. O que eu queria dizer é o seguinte: 20% do investimento publicitário brasileiro é dedicado a mídias digitais. E a gente está falando que metade das celebridades admiradas são youtubers. Então, me parece haver um descompasso entre o que as pessoas estão acompanhando, olhando, e o que a gente está revertendo em investimento, né? Então, talvez a gente tenha uma oportunidade de fazer um shift aí. É óbvio que tudo que hoje é investido tem importância, que cada marca tem a sua estratégia. Mas será que a gente está de olho no que as pessoas estão buscando, de fato, no que elas acompanham, né? Acho que esse que é o ponto que vale para a nossa reflexão. E a gente investigou agora em julho, então a gente foi perguntar, tudo bem, mas quantas bloggers, né, quantas pessoas você conhece? E a gente falava assim, olha, quantas blogueiras, né? Você conhece blogueiras? 77% disseram que conhecem, e a gente foi investigar que mais da metade das pessoas com quem a gente está falando conhecem mais de 3. Então, o número, né, de pessoas que elas declaravam era um número bem alto. Claro, tem algumas que são mais famosas, outras menos, mas o ponto é uma referência, né? Se tornou uma referência. E aqui a gente não estava falando somente com pessoas jovens, a gente não estava falando somente com mulheres, a gente estava falando com um dado representativo da população, distribuído regionalmente, enfim, então não tinha ali um viés, né, de serem mais jovens, serem meninas ou meninos, enfim. E aí, por que eu trouxe esses dados para vocês? Porque assim, a gente queria entender o que as pessoas estão buscando. Então, de fato, em relação à moda, elas querem ver dicas, elas querem ver tutoriais, elas querem ver avaliações, reviews. Então, tem um lado de formação de opinião muito grande, de referências, né? As pessoas estão querendo ali buscar conteúdo, né? E não só isso, eu me surpreendi com, por exemplo, propagandas de marcas de empresas. Quer dizer, se for um conteúdo inspiracional de uma marca, mesmo que seja uma propaganda, eu quero ver, né? Desfiles também crescem muito em importância. E aí, por que é bacana, e acho que trouxe alguns exemplos americanos para vocês verem, de como, na verdade, alguns canais realmente conseguem dialogar com seus targets. H&M, por exemplo, fez uma série apropriando muito do território de humor, né? O David Beckham. Eu não sei se vocês conhecem o Kevin Hart, que é um economista, um humorista. Eles fizeram uma série totalmente focada no target masculino, que acaba sendo um target não tão especializado, né? Tipo, as marcas não se especializam tanto neles. Um diálogo somente para eles. Então, era brincadeira, humor, assuntos relacionados ao target masculino. Do lado aqui, a J.Crew, na verdade, eles usaram uma outra estratégia. Eles trabalharam com o Cave Neistat, não sei se vocês conhecem, que é um youtuber muito famoso nos Estados Unidos, é um youtuber que influencia muitas marcas como Samsung, Nike, etc., ajuda muito nas estratégias das marcas. Eles trabalharam com dicas de viagem, por exemplo, né? Então, trabalharam com coisas mais úteis. Então, a gente tem uma estratégia associada ao YouTube ligada ao humor, outra ligada a tutoriais e dicas. Quando a gente pega, por exemplo, Kate Spade e Chanel, que tem canais também super impressionantes em termos de volume, elas não só trabalharam com... Então, no caso, Kate Spade trabalhou com humor, Chanel trabalhou muito com conteúdo por trás de coleções, por trás de peças, uma coisa bem inspiracional. Mas qual que é o ponto aqui? No caso, por exemplo, Kate Spade trouxe grandes atrizes e personalidades que seriam da TV tradicional para dentro do YouTube, para fazer séries de humor. Então, esse território entre, puxa, o que é a TV tradicional, o que é a mídia tradicional, etc., ele começa a ficar muito fluido. As pessoas já não estão mais ligando muito o que é o quê. Elas querem que seja divertido, se for no momento que elas podem ver, enfim, né? E Chanel aí trabalhando com muitos vídeos muito interessantes. Bom, então, só para mostrar exemplos diferentes. Ted Baker, na Inglaterra, o que eles fizeram? Eles fizeram uma experiência em que as pessoas integravam celular com o que elas tinham visto no YouTube, com o que elas tinham visto na loja física. Então, eles fizeram uma espécie de gincana, em que as pessoas recebiam dicas, se elas estivessem buscando conteúdo sobre a marca, e, no fundo, o vídeo, se vocês puderem ver depois, é bem interessantinho, assim, bem bonitinho, chama Mission Impeccable. Então, eles fingiam que era, na verdade, um episódio de espionagem, e aí faziam uma brincadeira que era completamente integrada entre o que acontecia na loja física. A pessoa recebia descontos, ela comprava com descontos porque ela recebeu fazendo a busca no celular dela, enfim. Então, uma experiência bem bacana, que mostra o quanto, na verdade, esses territórios já não estão mais tão separados. E por que esses territórios não estão mais separados? Porque as pessoas, no fundo, elas querem experiências que sejam realmente, né, interessantes, né, imersivas.
um pouco disso tem a ver com certas realidades, ou aumentadas ou virtuais, que se tornaram, né, realidades para a gente hoje. Então, queria dividir com vocês alguns números, só para vocês entenderem. Os investimentos em realidade aumentada e realidade virtual, quando a gente pensa em montante, em dólares, a gente vai chegar a 30 bi até 2020. Isso muda muito a forma como a gente gerencia conteúdo, por exemplo, né? Tem produtoras surgindo no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos países, para trabalharem o conteúdo que é gerado para a realidade virtual. Para trazer uma noção para vocês de como isso é impactante, quando a gente pensa na indústria cinematográfica, ela levou 50 anos para amadurecer um processo de produção que começa de um jeito, o filme começa de um jeito e termina do mesmo jeito, para todo mundo aqui. Se isso fosse um filme que estivesse passando aqui, todo mundo que está aqui, que começou e terminou assistindo a mesma coisa. Quando a gente fala de realidade virtual, a gente está falando que a coisa começa de um jeito e pode terminar de 1000 jeitos diferentes para cada um que está aqui. E as produtoras estão tendo que amarrar isso dentro dos roteiros e amarrar isso na forma como elas dialogam. As marcas têm que mudar isso também. Então, eu acho que esse é um ponto que vai mudar muito o ecossistema de comunicação, né? Eu acho que é essa a reflexão que a gente precisa ter, como as nossas marcas vão se apropriar disso. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, o segundo número, é que metade das buscas, então 50%, né, das buscas serão feitas por voz ou por imagem até 2020. Então, no mesmo ano em que 30 bilhões serão feitos de investimento nessas duas tecnologias, metade do que será buscado vai ser por imagem e por voz. Isso também é muito importante, porque a gente está muito acostumado a digitar. Mas pensem só, quando a gente fala do Brasil, grande parte da população é analfabeta funcional. Muita gente não sabe escrever. Muita gente não escreve porque escreveria errado. Quando a gente está buscando, quando a gente vai fazer análise dentro do Google, a gente trabalha com... a nossa matéria-prima é a busca, né? Vocês imaginam a quantidade de variáveis que acontece para skinny? Conseguem chutar? A gente tem que prever tudo. Então, assim, tem skinny, skinny com Q, skinny com K, skinny sem Y, skinny com I, skinny com E. Porque é uma palavra inglesa, tudo bem. Mas isso acontece para muitas palavras. Porque as pessoas, muitas vezes, reconhecem o formato de uma palavra, mas não sabem digitar ela necessariamente, que é o que significa analfabetismo funcional. Então, quando a gente pensa que voz vem para as pessoas com uma realidade, então, OK Google, quem aqui usa OK Google para dirigir, para ligar para alguém? Tá, ainda é uma minoria. O crescimento de OK Google, porque as pessoas falam OK Google, e aí entra ligar para amor, né, navegar para casa e tudo. Os patamares de crescimento já são de 80%. Então, assim, realmente a base é muito pequena, mas cada vez mais gente está utilizando voz. É claro, se o seu celular for como o meu celular está super antigo. Eu digo OK Google, ele fica assim, aí às vezes é difícil usar voz. Mas se você tem um celular que é rápido, isso tende a ser cada vez mais intuitivo. E aí a gente está incluindo um monte de gente que... 5 minutos, tá bom. A gente está incluindo um monte de gente que hoje... não busca, não compra, etc., que passa a comprar de uma maneira muito mais intuitiva e pesquisar de uma maneira muito mais intuitiva. Bem, e aí, por que eu estou falando dessa questão da intuição e por que eu estou falando da agilidade? Porque, no fundo, quando a gente pensa hoje nas passarelas, quando a gente pensa hoje no lançamento de tantas coleções, que é o grande objetivo de vocês, o que a gente tem visto nas grandes marcas é uma busca muito grande por comprar o conteúdo que acabou de ser desfilado. Isso tem sido, né, muito forte para muitas marcas, principalmente, a gente viu muito disso na Semana Passarela de Nova York e também de Londres, há uns 2 anos isso já tem acontecido. E aí a gente vê o quanto, na verdade, várias marcas como Topshop, a gente vê também, por exemplo, a Amazon ali nas semanas de... Então, a gente tem diversas marcas com diversos posicionamentos tentando se apropriar disso, através de... Então, no caso, a Topshop ali do Cantinho, por exemplo, fez uma experiência com realidade virtual durante a Semana da Moda. Então, as pessoas sentavam com óculos virtual e se sentiam na primeira fileira do desfile. Aqui era, não, realmente shop the look. Então, era o desfile e a pessoa comprando. As pessoas querem interagir com a passarela. Então, isso tem que ser muito instantâneo, né? Então, a voz e a imagem tem muito a ver com isso. O fato de você ter mais agilidade para comprar e para finalizar seu processo. E aí, quando a gente olha na realidade virtual, a mesma coisa acontece. Tanto para conteúdo, então aqui, ali em cima, por exemplo, no cantinho,
A gente está falando de marcas que usam, por exemplo, o conteúdo de um parque. Então, aqui a gente está falando de North Face, que usou 4 grandes parques americanos, e como seria a experiência de estar neles. Então, você entra na loja e ela tem tudo a ver com outdoor, né, com o esporte outdoor, o posicionamento da North Face. Então, apropriando essas cenas para as pessoas se sentirem inspiradas durante o processo. Aqui, do lado direito, no quadrante de cima, a Renner lançando a coleção. Então, usando o cardboard para mostrar o que estava por trás da coleção, os conceitos, enfim. Debaixo da Renner, ali do lado de baixo, a River Island, que eu não sei se vocês conhecem, uma varejista inglesa, também usando o cardboard para mostrar o que estava por trás da coleção delas no lançamento disso na Semana de Londres do ano passado. E aqui embaixo, nesse cantinho, um varejista que também não é tradicional, mas que já está usando o VR para compra de moda. Então, a AliExpress usando isso na China, no Dia do Solteiro, no ano passado. Foi um super buzz. Eles, em uma semana, tiveram 8 milhões de downloads para realizar essa experiência, mostrando que, na verdade, a realidade virtual pode tanto ser para conceito, quanto para a própria gamificação da experiência, né? E aí, eu chego para vocês na parte final, que é o último case, que, na verdade, não é um case, é uma plataforma do Google, que eu acho que vale a pena, quem não conhece, visitar, e que mostra o quanto, na verdade, conteúdo, moda, tecnologia e inovação tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, We Wear Culture é um programa do Google, que é uma plataforma que está disponível, utilizou as pesquisas de conteúdo de 40 países. Hoje, no Brasil, quer dizer, no mundo, aliás, associado a 175 instituições das mais variadas. Então, aqui a gente está falando de marcas, a gente está falando de museus, a gente está falando de todo tipo de conteúdo, para mostrar para as pessoas o quanto a experiência de ver o detalhe de um tecido, de ver o detalhe de um local, a história de um vestido, podem ser uma experiência imersiva, uma experiência inspiradora, né? Então, no Brasil, a gente já está em parceria com 13 grandes museus para a geração de conteúdo, e vocês entrando no Wear Culture, vocês conseguem navegar e ver tudo no detalhe, é bem bacana. Mas o principal objetivo é realmente discutir e trazer esse conteúdo para as pessoas. Quais foram os movimentos que inspiraram a moda? Quais foram os ícones que tiveram por trás? Quais foram os bastidores de uma determinada coleção, de um determinado modelo, né? E também o que está, como a arte influencia a moda, as duas coisas muito correlacionadas. Isso tem a ver com contar a história de uma maneira diferente. No fundo, o conteúdo não é gerado pelo Google, a gente só usa realidade virtual e usa essa plataforma para, com fotos super detalhadas, disponibilizar isso para as pessoas. Por que isso é interessante para o Google? A missão do Google, na verdade, é disponibilizar e organizar de uma maneira intuitiva toda a informação do mundo, né? Então, dentro do possível, a gente tenta fazer isso através de imagem, através de vídeos, etc. Então, isso nos ajuda a entregar a nossa missão dentro de um contexto tão importante e inspirador como é moda. E aí, então, aqui, por exemplo, vocês vão poder explorar. Aqui são 2 exemplos que eu trouxe, tá? Tem um vídeo muito legal de exploração de Versalhes. Aqui no YouTube vocês encontram a história do vestido preto da Chanel, mas, no caso, o conteúdo está gerado para 3D. Né? Então, você veria em realidade virtual ele no seu cardboard, mas dá para ter uma noção de como, na verdade, isso já está se preparando para esse tipo de plataforma. Né? E aí eu queria mostrar para vocês um videozinho que explica um pouquinho da plataforma.
Então, gente, obrigada. Eu tentei correr para a gente caber nos 45 minutos, a gente começou um pouquinho atrasado, mas estou disponível para a gente fazer um papo, se vocês quiserem fazer perguntas. Tentei mostrar para vocês um pouquinho dos insights mais ligados ao prático do dia a dia e também ao que a gente está fazendo de mais disruptivo. E, se vocês quiserem, então, fiquem à vontade para me fazer perguntas, tá bom? Obrigada. Perguntas? Acho que aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Mari. Muito boa a sua apresentação. Obrigada. Eu queria saber se vocês já têm algum dado em relação a ponto de venda ou em relação com beacons. A maior parte dos lançamentos dos beacons, as campanhas foram relacionadas a produtos ligados à moda. E eu queria saber se vocês já têm algum dado relacionado a isso. Muito bom. Mari, você trabalha onde? Trabalho na 99 Jobs, é uma startup de tecnologia. Que legal, bacana. Bom, o que a Mari está falando, beacons são um negocinho que parece uma tampinha de garrafa, que a gente... Tem varejistas que instalam por vontade, por sua própria estratégia. A gente, em parceria com alguns grandes varejistas, está fazendo esse trabalho. E ainda, na verdade, é um trabalho que está muito na fase de infraestrutura. Tá? Então, tem muitos varejistas que ainda estão instalando os beacons. Qual que é a grande vantagem do beacon? Essa tampinha de garrafa, o que acontece? Quando você entra numa loja, você pode estar com o seu Bluetooth ligado, estar com o Bluetooth desligado, ligar o Wi-Fi, desligar o Wi-Fi, usar Android, não usar Android. Tanto faz qual que é a plataforma que você usa, ou que tipo de sinal você está emitindo. O ponto é que, para o varejista, é muito importante, quando a gente fala da influência do digital para a loja física, é muito importante ele entender se o cliente dele se influencia por uma comunicação digital, se ele só vai à loja para andar, se ele vai à loja para comprar, o que acontece nesse comportamento? Os beacons ajudam a dar esse refinamento. Então, no fundo, algumas das informações até estariam disponíveis sem o beacon, mas ele acaba sendo o layer mais confiável numa estratégia online para offline. Então, a gente ainda não... No fundo, essas informações são para uso dos próprios varejistas, o Google em si não ativa isso. A gente, talvez, no futuro, até tenha a possibilidade de trabalhar com o varejista no que é a estratégia dele. Mas, para a gente, o principal é que ele tenha essa informação para ele. Eu trabalhei muitos anos no varejo, com a Cris Serra, que até está aqui, né, Cris? A gente trabalhou muitos anos no Grupo Pão de Açúcar, e, para a gente, era super importante, dentro do varejo, eu trabalhava em insights, ter a noção do fluxo de clientes em loja. É muito importante para o cliente, porque a gente quer entender que momento que ele vai, os dias que são piores, os dias que são melhores, que promoções atraem mais, etc. E esse tipo de instalaçãozinha traz esse tipo de insight para o varejista. Então, é muito mais para o próprio varejista do que necessariamente para o Google. Para o Google, a parceria ela é interessante para mostrar o quanto o digital influencia o negócio, né? Mas aí é mais ajudar o varejista a chegar a essa conclusão do que necessariamente usar esse dado. Entendeu? Não sei se respondi. Então, no fundo, eles ainda estão instalando. A gente ainda está... Nos Estados Unidos está um pouquinho mais avançado, mas não é muito mais. Assim, a gente está falando de uma coisa de 1 ano de diferença. Então, a gente está terminando algumas instalações com alguns varejistas. Você possivelmente viu até na mídia alguns deles divulgando. Mais alguma pergunta? Alguém? Ah, lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Sou Silvia e eu também trabalho com moda. E eu queria saber, assim, eu faço bastante pesquisa em relação ao papel da moda como cultura e muito mais aqui no Brasil. Aí eu queria saber como que é visto dentro do Google a moda brasileira, como que é a imagem, se tem alguma diferença, alguma coisa que só aqui no Brasil vocês veem que tem, tipo, como que é visto isso dentro do global. Obrigada. Legal. Quando a gente faz os estudos de produtos especificamente, a gente sempre retrata isso um pouco melhor. No fundo, até dentro do próprio YouTube e da busca, a gente percebe que tem vários movimentos que são exclusivos do Brasil. Então, tem apropriações que tem muito a ver com o fato da gente ter uma origem que é muito miscigenada, né, e que é diferente do que muitos países que têm menos miscigenação. Então, dentro da própria We Are Culture, tem um lado muito ligado, por exemplo, tem muito conteúdo de Carmen Miranda, tem muito conteúdo de Museu do Índio, tem coisas que são muito da nossa identidade. É que a gente vê isso com muito respeito e muita admiração, mas, no fundo, é meio difícil tratar isso de uma maneira tão geral, porque quando você fala de algumas categorias, isso tem mais força, em algumas regiões isso tem ainda mais força, quando a gente fala de Nordeste, isso é ainda mais forte. Quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de uma cidade que tem muita característica cosmopolita. Ela é menos, né, brasilidade e mais
grandes cidades. Mas, quando você fala de Nordeste, isso é super atuante. Então, acho que tem uma questão muito regional e muito dependente também da sazonalidade. Então, quando a gente pensa em inverno, a gente também tem traduções muito mais próximas de outros países, e quando a gente fala de verão, aí é aquela explosão, né, mais ligada realmente à nossa cultura. Então, mais difícil responder, mas a gente tenta, junto com os nossos parceiros, pensar assim, qual a estratégia para essa sazonalidade, que tipo de... Porque é a estratégia deles. Então, eles têm o desenho da coleção e a gente ajuda a comunicar isso da maneira mais relevante dentro do próprio digital, com o YouTube e tudo mais. Alguém? Eu tinha visto alguém levantar a mão, mas... Ali. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu achei bem interessante o que você falou de termos de loja física e digital. Eu queria entender um pouco como você vê o shopping center fazendo o papel da loja física e como você pensa no shopping center em termos de futuro. Ah, legal. Bacana. Eu acho que, pensando, por exemplo, um case que eu acompanho muito, o Westfield Labs, que é uma grande rede de shopping centers e que faz um trabalho bem bacana nesse sentido. E abriu muito minha cabeça em relação aos shopping centers. No fundo, eu acho que assim, tem um espaço muito premium dentro dos shopping centers, que é o espaço de convivência de serviços. E aí, o Westfield, por exemplo, eles entenderam que a locação de lojas era uma fonte importante, mas não só isso, eles precisavam explorar a conveniência através de, por exemplo, o que se faz com o concierge, o que se faz já hoje de uma maneira talvez não tão digitalizada, mas incluindo isso num processo de digitalização. Então, se você baixar o app de Westfield, por exemplo, a partir de 10 estacionamentos, o 10º você não paga. Se você reservar uma mesa, isso não acontece em todos os shoppings, tá? São alguns pilotos, mas eu acho que as ideias são bem interessantes. Quando você reserva uma mesa, quando ela estiver disponível, o app do shopping te avisa, que, na verdade, tem uma interface com o restaurante. Ou, se você comprar um produto, uma comida, num restaurante qualquer, quando ele fica pronto, quando o produto está pronto, você passa no restaurante somente para retirar. Ou você faz a compra pelo app, porque a integração do estoque das lojas com o app ela é completa, então tem promoções para o cara que tem o app, etc. E aí o consumidor que comprou, ele pode, por exemplo, só passar no concierge para retirar o produto ou receber em casa. Então, eu acho que tem uma coisa de um layer intermediário do shopping, que é uma prestação de serviços, que ele é agregador das marcas que estão dentro dele, e que as marcas, por si só, às vezes têm um poder grande, mas às vezes não. E elas podem, dentro dessa plataforma, entregar um composto muito interessante, que não deixa de ser, no digital, um marketplace, né? Que é o que acontece com muitos dos e-commerces hoje. Então, acho que tem uma nova forma de ver o papel do shopping, assim como a loja, né? No passado, discutiam muito, a loja física vai morrer. A loja física nunca esteve tão viva. Ela teve crise? Sim, claro. O varejo, como um todo, teve crises. Mas ela tem um espaço de vivência com o produto, de vivência com o serviço, que é muito importante. Então, eu acho que entender essa receita que vem de serviços e gerar essa facilitação para a experiência de compra do consumidor pode ser um diferencial muito grande aí para essa próxima etapa que os shoppings vão viver. Não sei se respondeu. Mais alguém? Alguma pergunta? Ali. Oi, Carolina. Obrigada pela palestra hoje, foi ótima. Meu nome é Luciana. E eu gostaria de perguntar se o Google oferece alguma consultoria de como traduzir todo esse Big Data para o varejista na área do digital. Sim, mas o que acontece muito também é que muitas agências hoje já se especializaram nisso. Então, o ecossistema digital ele é bem cheio de prestadores de serviços especializados em alguma parte da cadeia. Então, no fundo, depende muito do que é essa consultoria. Quer dizer, o que a marca está buscando, que para ela é tão essencial. Eventualmente pode ser o Google, mas muito possivelmente tem alguma agência que seja especializada nisso, que pode ser um parceiro. Então, se você quiser, você me conta ali depois o que é o problema especificamente, eu posso tentar te ajudar a pensar, tipo, a gente como Google não recomenda nenhuma agência, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer assim, tem vários serviços que podem ser úteis para você, daí a gente pode pensar juntos aí qual seria o caminho mais fácil. Tá? Mais alguém? Tudo bem? Tudo bom? Eu posso estar falando bobagem, mas eu tenho observado que os sites e blogs de moda em geral estão em queda, enquanto o YouTube está cada vez mais em ascensão. Você enxerga algum futuro para esses sites e blogs, ou você acha que eles vão morrer mesmo e
YouTube vai crescer cada vez mais. Engraçado, né? A gente até tem alguns parceiros que falam do crescimento dos seus sites de moda e dos blogs. Eu acho que as coisas não se substituem, eu acho que elas se complementam. Eu acho que depende do que a finalidade... Eu acho que o principal ponto é você oferecer a informação que é mais relevante para a pessoa. E aí, assim, se for vídeo, talvez seja um vídeo embedado dentro do seu blog, ou seja, o próprio YouTube, não sei. Mas eu não acho que é uma substituição. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: no fundo, o brasileiro ele sempre foi muito ligado à imagem e vídeo. A gente se formou assim, a Globo nos educou assim. É muito intuitivo, é muito fácil. Então, no fundo, ler um texto é mais difícil do que ver um vídeo. Esse, para mim, é uma premissa, mas eu não acho que necessariamente seria vantajoso para o YouTube que os sites de moda, né, ou os blogs sumissem, porque, muito pelo contrário, tem informações super detalhadas, tem gente que gosta de ler, e tem todo tipo de target. Então, acho que é só entender qual é o target do seu blog e por que você está perdendo audiência. Eventualmente, seu target envelheceu, eventualmente, o que se oferecer de informação ele encontra mais intuitivamente num outro lugar, e qual será, então, esse reposicionamento? Acho que é mais pensar nessa complementariedade do que na substituição mesmo. O que acontece no digital é que as pessoas mudam muito rapidamente, né? Então, você tem que ficar muito de olho, na verdade, nos novos comportamentos, né? Porque o seu comportamento com o smartphone de 3 anos para cá já é totalmente diferente. O seu consumo de mídia também. Então, é isso que tem que ficar. É muito mais rápido. Antigamente, os estudos de comportamento eles duravam 5 anos, agora 1 ano, né? Então, acho que é só pensar realmente no que está na essência ali daquele canal, o que ele responde. E se o que ele está respondendo ali atende ao que você está oferecendo, né? Tá? Então tá. Gente, obrigada. Se vocês quiserem, entrem no Think with Google, tem muito conteúdo lá. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada pela atenção.